pé, que é o nosso presidente do nosso presbitério também, reverendo Eliezer, que é o nosso vice-presidente, está do lado de cá. Reverendo Joel também faz parte da comissão executiva do presbitério, é o segundo secretário, eu sou o primeiro secretário. E também conosco estão os presbíteros Alex, que também é presbítero de nossa igreja Jardim das Oliveiras, e o presbítero Fabrício também faz parte desta comissão. Então estamos aqui em 4 pastores e 2 presbíteros como comissão de nosso presbitério, para assim estarmos ordenando este nosso irmão. Neste momento, irmãos, eu gostaria então de falar rapidamente do que ocorreu com o João, e depois então, já também falando da comissão aqui, está conosco o reverendo Renan Dias. Ele é pastor de uma das igrejas lá de João Pessoa, na Paraíba. Foi o pastor que conduziu o João desde criança, adolescente, e enviou ao seminário, e enviou ele para cá, a nosso pedido também. Então, diante do presbitério, nós achamos por bem trazer o reverendo Renan, neste momento especial, ele que acompanhou o desenvolvimento espiritual, até físico, do João também, ele pudesse estar aqui nesta noite proclamando a palavra do Senhor. Então daqui a pouco ele vai se apresentar, e se eu deixar de falar alguma coisa que ele julgar necessário a respeito do João, então ele vai falar aqui para nós também. Então João Victor Barbosa Paiva, em 2022, estava terminando o seu curso de teologia lá no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e lá no Pernambuco, sendo que foi enviado por sua igreja, a igreja IPPE de João Pessoa. Como é que é? Igreja Presbiteriana, Bairro dos Estados, é isso, de João Pessoa, na Paraíba, para aquele seminário. Ele, pelos laços familiares com Joinville, queria se estabelecer na região norte de Santa Catarina. Em 2022, o conselho da nossa igreja estava buscando parcerias para que nós pudéssemos ter um obreiro nesta congregação aqui no bairro Vila Nova. Fui ao Supremo Concílio em Cuiabá, Mato Grosso, e ali com este propósito de buscar conseguir parcerias e também buscar um obreiro que pudesse aceitar as nossas condições, para que assim pudéssemos ter um desenvolvimento mais rápido nesta nossa congregação. Interessante que em Guarulhos, ou em Congonhas, não me lembro agora qual dos aeroportos ali em São Paulo, quando eu entrei no avião, o reverendo Arival Dias Casimiro, ele que é também presidente da Junta Missionária de Pinheiros, ele me cumprimentou, nós já nos conhecíamos, e eu fui sentar mais ao fundo, e quando nós descíamos do avião em Cuiabá, ali nós descemos meio que juntos e caminhamos para pegar as nossas bagagens. E nesta caminhada, conversando, ele perguntou para mim: Josiel, você não tem lá em Santa Catarina uma congregação que está se tornando igreja, ou querendo se tornar igreja de forma com auxílio, que precisa de um auxílio, um aporte financeiro? Eu disse: eu conheço, e nós temos esta congregação. Então ele falou: fala com o Mariano aí, ele está no Supremo Concílio, e ele vai dar as coordenadas como deve ser feito. E já naquele momento, ali na reunião do Supremo Concílio de uma semana, eu por telefone, ali pelo WhatsApp, entrei em contato com o reverendo Renan e coloquei as nossas condições. Sabíamos que o João estava por aí já querendo vir para cá, e conversamos, e ele disse: olha, o João está em Joinville agora, o senhor pode falar com ele. E assim então fomos costurando acordos com a Junta de Pinheiros. Tivemos que fazer um projeto rápido, porque no sábado já vencia, na quinta-feira, sexta ali, eu junto com o Julinho, de lá para cá, falando por telefone e tudo,
e nós conseguimos fazer o projeto, colocamos no prazo certo para que tivéssemos o aporte financeiro lá da Junta Missionária de Pinheiro, e com a conversa com o reverendo Renan e depois com o João aqui, eu trouxe aqui para conhecer, depois o convidei para pregar no grupo familiar, e mais uma vez também, né, pregou aqui, conversamos e houve entendimento e trouxemos então. Só que dissemos ao João, ele estava se formando, todo formando quer pelo menos ser licenciado no primeiro ano e já no segundo ano ser ordenado. Então dissemos para ele, olha, nós não temos condições financeiras para levá-lo como licenciado, até porque nem conhecemos você. E ele aceitou vir embora formado como evangelista para trabalhar um ano conosco, com a nossa colocação para ele, que faríamos de tudo, se tudo corresse bem, já no final do ano pedir a sua licenciatura e logo em seguida pedirmos a sua ordenação. E graças a Deus as coisas caminharam bem. Então estamos aqui nesta noite então para a sua ordenação, depois de passar pelo presbitério, longas 3 horas e meia ali de sabatina, depois de um sermão de prova também, passou bem. Então agora o presbitério nomeou esta comissão para assim ordenar o João. Irmãos, a ordenação ministerial é algo muito importante em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em nossos concílios e também nas igrejas locais. Prezamos pela preparação teológica de nossos pastores. Não menos importante a sua preparação espiritual e seu testemunho como verdadeiro filho de Deus e como alguém que se dispõe de todo o seu coração a pastorear as vidas que Deus coloca aos seus cuidados. A nossa igreja é uma igreja conciliar representativa. A igreja escolhe alguns para que governe o todo. Conselhos compostos de pastor ou pastores e dos presbíteros regentes. O presbitério composto de no mínimo 4 igrejas de uma região com os seus pastores. O sínodo, que abrange uma região maior, composto pelo menos de 3 presbitérios. O Supremo Concílio, que governa a Igreja Presbiteriana do Brasil em todo o território nacional, e ainda aqueles que estão ligados à nossa igreja do exterior através da APNT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Estamos presentes em vários países do mundo, e ali está a bandeira presbiteriana, lógico, levando a bandeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, este pequeno histórico, iniciando então este culto de ordenação. Neste momento, convidamos o reverendo Jailson para a leitura do Salmo de número 95. Queridos irmãos, abrindo nossa Bíblia, o Salmo de 95, nós faremos a leitura deste Salmo de maneira alternada. Salmo de número 95, de maneira alternada. Diz assim o Santo Evangelho de Jesus Cristo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e gloriemo-no com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes.
Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Todos juntos, Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. até. Queridos, como este salmo nos convida, adoremos o nosso Deus e glorifiquemos, pois para nós esse é um momento histórico, né? O reverendo Josiel mencionou que o nosso presbitério está ordenando mais um pastor. Na verdade, é o primeiro pastor. É o primeiro pastor a ser ordenado pelo presbitério norte catarinense, né? Portanto, nós temos um motivo imenso, né, para louvar o nosso Deus pela vida do João e de sua família, assim como nos diz este salmo. Então, João, você entrou para a história do PNCT, viu? Primeiro pastor ordenado pelo presbitério norte catarinense. Vamos orar, adorando o nosso Deus como o presbítero faz. Senhor nosso Deus, nós estamos alegres, ó Deus, por estarmos na tua casa. Estamos alegres, ó Deus, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa tudo e governa a história, e governa a tua igreja também. Estamos alegres por essa noite, estarmos reunidos em culto, ó Deus, público de adoração a ti. Estamos alegres pela vida do João Vitor, da sua esposa, da sua família. Estamos alegres por essa história, ó Deus, e podemos hoje testemunhar todos juntos, ó Deus, a sua ordenação. Pedimos, ó Deus, que tu aceite o nosso culto, ó Deus, aceite os nossos louvores, aceite, ó Deus, aquilo que vem dos nossos lábios e fale conosco, ó Deus, através da instrumentalidade do teu servo também que pregará a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu esteja com o João Vitor na sua história, na sua trajetória, no seu pastorado, ó Deus, e que, conforme o salmista nos recomenda, que ele conte os seus dias na tua presença, ó Deus, e tendo sempre o coração alegre. Abençoe ele, a sua esposa, a sua família, ó Deus, aqueles que vieram de longe, ó Deus, para testemunhar, ó Deus, esse momento. Nós estamos alegres, gratos, ó Deus, oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, cantemos, se puderem ficar de pé, fiquem de pé, quem não puder, fique sentado mesmo. Cantemos o hino 42 do nosso canto. Concede
fazer a leitura do Salmo 32, os versos 1 até os versos 5. Salmo número 32, verso 1 a 5, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não habita. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estímulo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até o verso 5. Eu quero convidar você, meu irmão, a curva a sua cabeça em atitude de oração silenciosa. Esse é o momento em que você pode estar a sós com Deus, mesmo estando ao lado de tantas pessoas aqui. Fale com o Senhor nessa noite. Converse. É algum pecado não confessado? Eu sei que Deus conhece todos eles, mas talvez nós precisemos do auxílio do Senhor para nos lembrar. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, quero convidar o presbítero Alex que venha até aqui e ore ao Senhor por todo mundo. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Deus, em comunhão, Deus, em momento histórico, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque estávamos nas trevas e o Senhor nos trouxe, Deus, para tomar a cruz, ó Deus, para todos, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo nosso resgate, Pai. Ó Deus, aquele ato tão maravilhoso, ó Deus, aquele amor, ó Deus, que não tem fim, Pai. O Senhor morreu na cruz, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Deus. Se hoje estamos aqui, ó Deus, é pela tua graça, Pai. Muito obrigado por isso. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, queremos nos humilharmos, ó Deus, na tua presença, Deus, e pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Deus. Pai, pois muitas vezes, ó Deus, temos cometido os pecados, ó Deus. Deus, muitas vezes, ó Deus, não nos lembramos de pedir perdão, Deus, mas nesse momento, ó Deus, te pedimos, Deus, que seja purificando o nosso ser, Deus. Pai, purifica, Deus, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, Deus. Ó Deus, que tudo que façamos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome, Deus. Ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o pecado nos afasta de ti, Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, viver em comunhão com o Senhor, Deus. E nos encontrarmos na glória, Deus. Estarmos à destra de ti, Pai. Ó Deus, mais uma vez te pedimos, perdoa as nossas falhas, Deus, e nos ajuda, Pai, a cada dia a caminharmos contigo, Pai. Esperamos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos fazer um momento de louvor agora, em gratidão a Deus por ter nos perdoado, como o Alex na sua oração. E nós cantaremos duas canções, né? Uma primeira canção chama-se Ajuntamento dos Vencedores por Cristo. Acho que a maioria da igreja conhece, uma letra que fala muito desse momento aqui. E a segunda canção, a gente tem, o João Vitor tem trazido para nós, para a igreja cantar salmos, né? No momento do louvor. Então a gente escolheu o Salmo 122, o Salmo 122, que é a melodia do hino 350, Fonte da Celeste Vida. Os irmãos conhecem o hino, a melodia é do hino e a letra é o Salmo 122, né, batido 100% com a letra bíblica. Então eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé e cantemos bem alegre dessas duas músicas.
eu peço pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Irmãos, podem sentar. Queremos convidar o povo. O reverendo Renan poderá se apresentar, mas antes eu gostaria de orar por irmão, depois então estará trazendo o recado da parte do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, aqui está o teu servo, reverendo Renan, que veio de tão longe, ó Deus, para aqui proclamar nesta noite, também amanhã de manhã e à noite, a tua palavra nesta cidade, em nossa igreja. Oramos, Pai, porque o Senhor o trouxe em paz, guardado, protegido, e aqui, ó Deus, ele encontrou alguém desta igreja que pudesse lhe dar abrigo, com carinho, com amor, com cuidado, e nós oramos gratos por isto, Senhor, por sua presença e também por teus cuidados sobre a sua vida. Pai, agora que ele estará trazendo o recado da parte do Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo possa agir profundamente na sua mente e coração, trazendo a mensagem que o Senhor mesmo tem ao coração de cada um de nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui com vocês, conhecer muitos de vocês, rever alguns de vocês e especialmente para participar da ordenação do João Vitor. Saiba, João, que nossa igreja em João Pessoa está muito feliz por este momento. Há muitos outros irmãos que gostariam de estar aqui, mas pelo menos tem dois ali que vieram de surpresa, eu acho, para estar aqui conosco. E todos nós em João Pessoa estamos tributando muito louvor a Deus por este momento, porque nós não apenas nos alegramos com a ordenação de João Vitor, nós nos alegramos com o avanço do Evangelho. O Evangelho avança mundo afora, irmãos, no nosso país e mundo afora, por meio de servos fiéis que proclamam a palavra de Deus. Então receba um abraço fraterno da nossa igreja, ao presbitério que me deu esta honra também, muito obrigado pelo convite. Eu espero servi-los bem com a palavra de Deus nesse instante. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Passagem bastante conhecida, das mais conhecidas deste livro, mas que eu julguei bastante oportuna para a ocasião. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Você ainda se lembra da primeira aula que teve que ministrar, ainda na condição de estudante na licenciatura? Ou do primeiro projeto que precisou desenvolver enquanto era ainda um estagiário? Ou quem sabe do primeiro procedimento que teve que realizar na condição de residente? Ou do primeiro sermão que você teve que pregar na sua vida? Ainda se lembra dele? Você estava nervoso ou tranquilo? Apavorado? Repassou quantas vezes aquele sermão? Subiu ao púlpito, quem sabe, querendo descer imediatamente? Mas eu te pergunto, naquela ocasião, você tinha certeza que Deus estava chamando para o ministério da palavra já?
Pode ser que sim. Pode ser que eu também tenha experimentado o mesmo. E pode ser que tantos outros não tenham vivido a mesma coisa. Nem sempre nós temos ideia do que Deus vai fazer lá na frente, com os pequenos começos que experimentamos. A esta altura da narrativa de 1 Samuel, Davi não sabia ainda de que Deus o chamaria para liderar o povo de Deus. Ele não sabia ainda que Deus o havia escolhido para substituir o rei Saul. É sobre a escolha de Deus que trata esse texto. E para começar eu queria ler com vocês só o verso 1. E depois eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta. Eu imagino que sua versão seja diferente da minha. Eu estou usando a NVI. Mas fique tranquilo que nós vamos nos acertando ao longo da exposição. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Espírito Santo, esta é a tua palavra, é a tua voz. E agora que nós nos aproximamos dela, nós te rogamos, como fez o salmista, abra os olhos dos nossos corações e nos permita enxergar as maravilhas de tua vida. Nós dependemos de ti, carecemos de tua assistência, e por isso humildemente a pedimos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Davi está no centro deste capítulo. Contudo, ele não é o centro das ações que formam a passagem. Deus o é. Como acabamos de ver, foi Deus quem escolheu um dos filhos de Jessé para fazê-lo rei. Escolher aqui é o vocábulo dominante. Em suas várias formas aparece no texto 9 vezes, o que não nos deixa em dúvida sobre a mensagem central da passagem. A mensagem para a qual eu e vocês devemos dar atenção aqui é sobre a escolha de Deus. Colocando-a dentro do contexto do livro, podemos apresentá-la simplesmente dizendo: Deus escolheu Davi. Trazendo para esta noite, nós devemos dizer: Deus escolhe os servos de sua igreja. A pergunta é: como ele faz? Por que ele faz? Para que Deus nos chama, João? Para que Deus nos escolhe? A escolha de Deus, no caso de Davi, primeiramente se deu em um tempo difícil. O Senhor disse a Samuel, verso 1 outra vez, volte os seus olhos para o texto comigo: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Vocês sabem, Samuel é um dos maiores servos de Deus de todos os tempos. Mas agora, o ex-juiz e ainda profeta treme e chora. Por quê, irmãos? Ouvimos a resposta do próprio Deus. Até quando, Samuel, você vai se entristecer por causa de Saul? Como Isaías, por ocasião da morte do rei Uzias, Samuel estava chorando pelo futuro da igreja de Israel. O que será de nós? Por graça, o Senhor não apenas fez uma pergunta ao profeta, o Senhor também lhe deu uma resposta cheia de esperança. No verso 1: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, pois escolhi
um de seus filhos para fazê-lo rei. Era o Senhor dizendo: Samuel, tenha calma. Não se entregue totalmente à tristeza. Eu não abandonei o meu povo. Se eu rejeitei Saul, mas eu já tenho alguém melhor para colocar no lugar dele. Samuel deve ter ficado animado. Ao mesmo tempo, porém, o outrora intrépido servo de Deus agora parece morrer de medo do rei. Pois no verso 2 nós lemos: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Alguém pode estar pensando: eu não acredito. Este é um dos maiores servos de Deus. Em alguns momentos eles parecem fortes, os servos de Deus. Em outros, eles se revelam fracos, como de fato são. Por graça, Deus ajudou o profeta. Ele disse, versos 2 e 3: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versos 4 e 5. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício por mim. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Tudo parece pronto aqui, mas não deixe de notar a emoção que cerca este momento. Samuel primeiro estava triste, depois revelou-se com medo de Saul. E agora, quando vai a Belém, são os homens de Belém que temem a sua visita. Por que o profeta veio nos visitar? Será que pecamos contra Deus? Trará Ele castigo sobre nós? Eis o que acontece em um tempo espiritual difícil. Quando os reis se afastam de Deus, profetas choram e as ovelhas temem a visita de seus pastores. Mas eu te pergunto, faz sentido? Deveríamos nós nos entristecermos também? No caso de Samuel, percebam, ele não ficou triste com a derrota de seu time favorito. O profeta estava triste com a igreja de Deus. Será que pelo menos uma vez na vida nós nos pegamos tristes pela mesma razão? Você já chorou por sua igreja local? Você chora às vezes pela igreja do Senhor espalhada mundo afora? Essa era a tristeza do profeta Samuel. Mas o que falar dos pecados dos nossos irmãos? Nós precisamos lamentá-los. Mais do que criticar esta ou aquela igreja, o que nos cabe mesmo, irmãos, é orar pelo povo de Deus. Porque ao longo do ministério, ao longo da vida cristã, nós teremos de lidar com a tristeza inevitável. Em outros momentos, porém, é o medo dos homens que parece nos dominar. Samuel deve ir a Belém ou não? E os homens de Belém devem receber o profeta ou não? Samuel teve medo de morrer. Os belemitas tiveram medo da advertência do profeta. E Pedro, diz Paulo aos Gálatas, teve medo dos de Jerusalém. De novo eu te pergunto, faz sentido, irmão? Se por causa de Cristo somos amigos de Deus, por que vamos temer os homens? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Que segurança temos no Senhor? Mas a verdade é que o medo também, inevitavelmente, vez por outra, se apodera ou tenta se apoderar do nosso coração. E o que é que fazemos? Como lutamos contra ele? Vejam, embora estivesse triste mesmo com a situação da igreja, e realmente tivesse revelado medo diante de Saul, o profeta Samuel tinha uma vantagem: a voz de Deus. A igreja não vivia os seus melhores momentos. Deus, porém, disse ao profeta Samuel: eu já tenho um novo rei para mim. Essa é a nossa arma. Nos entristecemos por tantas coisas, temos medo de tantas outras, mas notem, como o profeta Samuel, nós também temos a voz do Senhor. Ela é a luz que brilha nas nossas trevas. É a esperança que devora o nosso desespero. É a calma que dissipa a perturbação de nossas vidas. E lembremos da tristeza do profeta. Ele se entristeceu com o estado da igreja do Senhor. Que Deus lhe disse. Deus não lhe disse: eu estou procurando um novo pastor. Deus também não lhe disse: eu vou tentar dar um jeito. Não. O que Deus de fato disse ao profeta foi: eu já escolhi um novo rei para Israel. Você não acha conforto nesta mensagem? O Senhor da igreja jamais vai nos abandonar. Ele cuidará de seu povo. Ele cuidará de vocês. Ele cuidará de sua igreja. A escolha de Deus, de fato, ou a escolha de Davi, aconteceu em um tempo difícil. Em segundo lugar, à luz dessa passagem, nós podemos dizer que a escolha de Davi se deu por graça, pura graça de Deus. Verso 6. Quando os filhos de Jessé chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Este com certeza significa basicamente o seguinte: o profeta ficou impressionado. Seus olhos foram enganados pela altura e beleza de Eliabe. Talvez ele tenha sentido algo. Seja como for, ele teve a impressão de que estava certo. Com certeza é este. Não é. E Samuel só não errou na escolha do novo rei de Israel porque Deus o impediu. Verso 7. Não considere sua aparência nem sua altura, disse o Senhor, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para mim, esse é muito provavelmente o verso mais importante de todo o livro de 1 Samuel. Israel escolheu usar a arca de maneira errada no capítulo 4 e pagou caro por isso. Israel escolheu ter um rei como as demais nações no capítulo 8 e como consequência viveu uma tragédia. Agora, porém, é diferente, pensamos. A escolha está na mão de um servo experiente e piedoso. Samuel não vai errar. Ele quase errou. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não está seguro
nas mãos dos melhores homens. O reino de Deus está seguro nas mãos do próprio Deus. O reino de Deus não prospera porque os homens sempre acertam. Não, os homens erram. O reino de Deus prospera porque Deus nunca erra. O profeta errou. E o pai de Davi também. De acordo com o texto, versos 10 e 11, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: não, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. A resposta de Jessé é reveladora. Como Samuel, ele também foi enganado por aparências externas. A escolha por Davi era tão improvável que seu pai nem sequer teve o trabalho de convidá-lo para o jantar. Porque de fato os homens erram feio, Deus não. Por isso, versos 11, 12 e 13, Samuel disse: traga-o aqui. Não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E eu acrescentaria: muito mais aliviado do que quando a deixou. E não é o que nós queremos. Não queremos voltar para casa depois do trabalho, da faculdade, da igreja, felizes com as escolhas que fazemos. Então vamos aprender com esse texto, irmãos. Um comentarista escreve: nós vivemos em um mundo em que beleza física é muito mais importante do que profundidade espiritual. Em que sucesso nos negócios e na igreja tende a ser definido em termos materialistas. E em que carisma é valorizado acima de caráter. É assim que o mundo gira. Não é assim que crentes devem viver. Quando escolhendo líderes na igreja, nós precisamos olhar para além de dons e talentos. E quando escolhendo alguém com quem casar, você precisa procurar por algo a mais, além de beleza física ou sucesso financeiro. Nós precisamos procurar por piedade, caráter, compromisso. Mas é claro, nós não podemos ver o coração como Deus vê. Por isso precisamos depender de Deus, enquanto observamos o que sai do coração. Ações, palavras, decisões revelam o coração. Precisamos procurar por aqueles momentos mais espontâneos e não fabricados de apresentação. Devemos esperar pelas reações e não depender das ações treinadas e repetidas. Vamos aprender com isso. Vamos também nos arrepender da idolatria da aparência. Um casal cristão não pode viver de aparência. Uma igreja cristã não precisa viver de aparência. Um jovem cristão não deve depender excessivamente da aparência. Nós não precisamos viver o tempo todo pensando em impressionar as pessoas. Isso é uma tirania pesada e para a gente completamente desnecessária. Sabe por quê? Porque
embora ainda sejamos pecadores, na igreja, no trabalho e na família, Deus já nos viu e amou em Cristo Jesus. Por causa dele, de sua vida perfeita, de sua obra vicária, de sua ressurreição poderosa, de maneira impressionante e graciosa, Deus já nos aprovou para a glória de seu nome. Sejamos também encorajados por este texto. Davi não era o primeiro da lista. Davi não era o mais belo dentre seus irmãos. Ainda assim, Deus o escolheu. Nós somos pecadores. Nós nada merecíamos. Ainda assim, por pura graça, Deus escolheu nos salvar. Talvez aos olhos dos homens não sejamos os melhores do que estamos fazendo. Não temos todos os recursos do mundo. Não somos superdotados. Tudo bem. Deus nos escolheu e nos chamou para a sua obra. Isso nos basta. E Ele faz assim, irmãos, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esta é a escolha de Deus. No caso de Davi se deu em um tempo difícil. No caso de todos nós se deu por pura graça do Senhor. Agora resta nos perguntar para que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe para o serviço do seu reino. A ligação entre as duas partes principais desse texto é o Espírito Santo. O verso 13, nós já lemos, nos informa que o Espírito se apoderou de Davi. E o verso 14 nos conta que o Espírito se retirou de Saul. Do ponto de vista prático, nada mudou. Saul ainda era rei. Só que agora tinha que reinar sem o auxílio do Espírito. A coisa ficou pior. O autor sagrado escreve, verso 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Alguns tratam a situação como um mero problema psicológico. Não consideram a clara causa espiritual que o texto aponta. Outros até consideram a causa espiritual, mas detestam a ideia de atribuir ao Senhor. Mas o texto é categórico. O espírito maligno vinha da parte de Deus. Como é que nós lemos isso aqui? O pastor e comentarista bíblico Richard Phillips escreve: nós precisamos ver este fato como um ato do juízo de Deus. A contínua rebelião de Saul resultou não apenas em rejeição, mas também em juízo. Saul, que havia sido um jovem impressionante, tornou-se um homem melancólico, instável e medroso. De fato, algo precisava ser feito. Por isso os oficiais do rei lhe disseram, verso 16, que o nosso soberano manda estes servos procurar por um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. É isso que acontece em um tema espiritual difícil. Por falta de Bíblia, os crentes recorrem à cultura à sua volta e tentam qualquer coisa para resolver o problema. Embora o problema de Saul fosse um pecado, eles queriam contratar um músico para aliviar a sua mente. Deus se utilizou desse conceito. Pois quando o rei perguntou quem seria o músico,
Um deles respondeu, verso 18: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Que descrição para um jovem. Os conselheiros de Saul não estavam errados. O próprio rei, diz o texto, verso 21, gostou muito dele. E Davi se tornou seu escudeiro. Feliz com o trabalho de Davi. Verso 22, Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E de onde vinha a satisfação do rei? Verso 23, sempre que o espírito maligno mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Vejam, de alguma forma, o ministério de música do jovem pastor afastava os demônios do velho e rejeitado rei. E detalhe, foi assim que começou o ministério de Davi. Ele não começou reinando, ele começou servindo. Na cerimônia de Belém, ele não foi ao trono julgar as questões de Israel. Ele foi à casa do rei, serviu num trabalho duro e ao mesmo tempo simples. Como faríamos bem se atentássemos para isso? Quando jovens, nós temos a tendência de romantizar a vida e também o ministério. Nós imaginamos que os crentes são santos, anjos, que jamais terão problema de casamento. Ou imaginamos que o ministério pastoral se resume à pregação e ao ensino da palavra. Não é verdade. Assim que Davi foi ungido por Samuel, ele foi catapultado para uma vida de dificuldade sem fim. O Espírito se apoderou dele e imediatamente o levou a lidar com um homem perturbado do juízo. Depois desse episódio, ele vai enfrentar somente Golias. E depois dele, ele vai viver anos de perseguição. Eis o ministério e eis a vida cristã. Estamos falando de vida difícil. Agora, se lhe serve de consolo, essa vida não é sinal do desprazer de Deus. A dureza do ministério, na verdade, é marca de identificação com o servo sofredor. Os desertos da vida cristã não são o sinal da ausência do Espírito. São o cenário do Espírito. Como foi o caso tanto para Davi como para o seu descendente, Jesus. Por isso, se aonde está, no ministério ou na vida cristã, não ache um absurdo. É mais comum do que nós gostaríamos de dizer. Mas tem um detalhe: o Espírito está conosco. Ele jamais nos abandona. Além da dureza, vejamos nesse texto algo sobre a formação para o ministério e para a vida cristã. Lembre-se, embora tenha sido ungido rei, Davi levará mais de uma década para assumir o trono de Israel. A espera faz parte. Enquanto espera, cresça em piedade particular. O trabalho, tanto quanto a espera, faz parte da preparação. Davi ainda não era rei, mas já trabalhava como pastor de ovelhas. Ainda não tinha vencido Golias, mas, segundo os conselheiros de Saul, já era conhecido como um guerreiro valente. Nós nos preparamos para servir ao Senhor na escola da Escritura, na vida de oração e no serviço à igreja.
às vezes nas coisas mais humildes, Davi se destacou. E por isso foi chamado a servir o rei. E chegando ali, foi imediatamente promovido pelo rei. E para terminar, eu queria que você olhasse também para o alívio e para a libertação que os nossos ministérios de alguma maneira precisam promover. A presença do espírito maligno era um ato do juízo de Deus. Mas veja, a presença de Davi na vida de Saul era um ato de graça. Por causa do ministério de Davi, o rei não caiu em total escuridão. Tinha momentos de lucidez, voltava à tranquilidade. É o que Deus espera dos nossos ministérios. Com os dons e talentos que o Senhor nos deu, nós precisamos levar a luz do Evangelho para as trevas do mundo. Na igreja do Senhor, nós precisamos ministrar aqueles que sofrem. Lá fora, precisamos ministrar aos que estão pesados. De alguma maneira, nós precisamos existir para a glória de Deus enquanto aliviamos as cargas uns dos outros. Agora, eu digo aliviar, porque libertar, resolver, não é obra nossa, é obra de Deus. Saul foi abençoado pela música de Davi, mas errou por não procurar a cura para a alma nos momentos de lucidez. É o que a gente faz também. Nós preferimos alívios momentâneos, placebos enganosos. Nem sempre buscamos a verdadeira cura. Como explica alguém, conquanto devamos reconhecer que nem todas as lutas psicológicas nascem diretamente de raízes espirituais. Permanece verdadeiro que o pecado não confessado, e sobre o qual não há arrependimento, geralmente é a causa de angústia emocional, psicológica e até física. Por isso, crentes e não crentes não podem se dar satisfeito com a música de Davi. Nós precisamos ouvir, cantar e pregar a música dos anjos de Deus, que no primeiro Natal cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. E da música dos anjos sobre Jesus, nós precisamos correr para o próprio Jesus. Você está perturbado? Está aprisionado a paixões, pecados terríveis? As dificuldades da vida lhe roubam a paz, lhe enchem o coração de ansiedade e medo. Volte-se para Cristo e receba a cura para a sua alma no Senhor. Chama-se perdão de pecados, novidade de vida no Espírito, adoção na família de Deus, certeza de vida eterna. Só em Cristo temos isso. Não sei se mencionei, mas este foi o texto que eu preguei no meu primeiro sermão. E toda vez que eu passo por ele, eu fico me perguntando como foi que eu cheguei até aqui. Como é que eu estou pregando depois de vários anos? A resposta não sou eu. A resposta não é você. A resposta é sempre Deus e a sua infinita graça. O texto bíblico diz de Davi, ele é um guerreiro valente, sim. Ele sabe falar bem, sim. Ele tem boa aparência, sim. Mas o segredo é o que vem por último. O Senhor está comigo. Essa é a razão da minha perseverança. Essa é a segurança do teu ministério.
Essa é a esperança da nossa vida cristã. Não a nós, irmãos. Não a nós. Mas ao teu nome seja glória para todos sempre. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, especialmente a você. Irmãos, se fôssemos para casa agora, estaria muito bem. Após a mensagem da palavra do Senhor, a meditação, o agir do Espírito Santo no coração e na mente de cada um de nós, nos levando a pensar sobre o que somos, o que temos, como agimos diante daquilo que Deus coloca em nossas mentes e corações. Que realmente, irmãos, sejamos edificados e fortalecidos pela palavra aqui. Obrigado, pastor. Dando sequência, irmãos, agora a cerimônia de ordenação. Irmãos, queremos dizer a vocês que este ato de ordenação de um pastor é algo de extrema solenidade, como vemos através de algumas instruções que eu quero trazer a vocês, através do manual do culto. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, e é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para remi-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador, para reunir seu povo e entre as nações, conduzindo a família da fé. Esses oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros comissionados para pregar o Evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os primeiros regentes, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade, unidade e utilidade. Na igreja são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhe que por Cristo se reconcilie com Deus. Evangelista, porque anuncia boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta.
e convence aos contradizentes, e dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos, meus irmãos, não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos aqui, nesta noite, reunidos para ordenar mais um ministro da palavra de Deus. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício de Deus, admissão esta acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se presente para ser ordenado ministro do Evangelho o senhor João Victor Barbosa Paiva, que neste momento estará se colocando de pé, para que assim eu possa proceder aqui às perguntas constitucionais a um ordenando. Meu irmão João Victor, você crê que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e são a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que você tem no vosso coração, que você procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo Evangelho de seu Filho Jesus Cristo? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz na igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres, pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará, pela graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre que Deus o constituir bispo? Você está pronto a tomar sobre si o cargo desta igreja como seu pastor auxiliar, enquanto congregação, de conformidade com a declaração que você fez ao aceitar o seu convite e em sendo ela organizada em igreja como seu pastor titular? Sim? E promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Agora, irmãos, eu falo à Igreja Presbiteriana do Brasil aqui presente, e mais propriamente a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, e ainda mais particularmente a igreja aqui no Vila Nova. E os irmãos estarão respondendo erguendo a sua mão direita. E vocês, membros desta congregação e desta igreja, vocês continuam determinados a receber como seu pastor o senhor João Victor Barbosa Paiva, aqui presente? Sim. Prometem receber de sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seus trabalhos,
e ajudá-lo nos esforços que empregar para a sua instrução e edificação espiritual? Sim. E enquanto ele for o pastor de vocês, vocês se obrigarão a dar-lhe a manutenção que for determinado pelo presbitério e a fornecer-lhe aquilo que virem ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Sim. Neste momento eu quero convidar o João, ele vai se ajoelhar, pode esperar um pouquinho, João, e o presbitério aqui presente, também demais pastores e presbíteros, mesmo em disponibilidade, que queiram estar aqui para impor as mãos. Eu só vou pedir o seu Joaquim e a comida, que sentem naquela outra cadeira ali. Nós vamos tirar essas 5 cadeiras aqui, por favor, diácono. Tirar nesse momento, depois voltamos, para que fique mais fácil. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite, com o coração cheio de alegria e tributando louvor pelo que nós testemunhamos. É prova de que o Senhor continua conosco, pois como levantastes a Davi para continuar pastoreando a igreja de Israel, o Senhor levanta nesta noite mais um servo Teu, como pastor do Teu rebanho. Nós queremos Te rogar, ó Deus, a Tua bênção sobre João. Que Teu Espírito conceda-lhe tudo o que ele precisa para pastorear este rebanho e tantos outros que o Senhor assim lhe confiou. Abençoa a sua esposa, Kelly, sua família e a esta igreja que também lhe acolheu. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, irmãos, enquanto aqui eles o cumprimentam, agora proclamo e declaro regularmente eleito, ordenado e investido como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a instituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade tenho direito a todo o apoio, animação, honra e obediência do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão estará colocando uma cadeira aqui para o João, virado para o púlpito, não totalmente, mas também virado para o público. Agora com a palavra, o reverendo João. É necessário um momento de parênese. Parênese é uma mensagem que é dirigida especialmente ao ministro. Então, esse primeiro momento será para ele, depois haverá uma parênese para a igreja. João, parênese é uma mensagem de Deus para a sua vida. E então não tem lugar melhor do que buscar o conhecimento da própria palavra. Eu quero colocar aqui 3 questões para você. Em primeiro lugar, lembre-se sempre que você tem uma ordem a ser seguida. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3. Se quiserem acompanhar, tome para você essas palavras. Não imagine que é para os outros. A palavra de Deus é viva e hoje é para você. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que nos foram confiados, antes tornando-nos modelos do rebanho.
há aqui para você essa ordem. Não é uma orientação, é uma ordem. E você tem um modelo a ser seguido. E esse é o segundo ponto que eu quero fazer para ti. Lembre-se sempre do nosso modelo. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da nossa alma. Então tenha em mente sempre isso. Nos momentos mais difíceis, olha para Cristo. Espelha nele. O teu ministério deve ser espelhado nele. E o terceiro e último ponto para você é que você tem um ministério a cumprir. Atos capítulo 26, versos 16 a 18, é uma palavra do Senhor Jesus Cristo a Paulo. Mas eu quero que você entenda que é para você. Diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Esse é o teu comissionamento. Esse é o teu ministério. Você foi chamado por Deus, assim como Paulo foi, e assim como esses ministros também foram, para exercer exatamente isso. E tenha certeza, o Senhor te apareceu, te chamou, e continuará te aparecendo, e continuará te guiando. Busque. Agora, meus irmãos, nessa parte da parêntese passa a igreja. Eu quero que vocês também acompanhem comigo. Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 3, verso 15. Jeremias 3, 15. E entendam que isso é uma promessa divina, feita lá atrás, há muitos anos. O Senhor diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amados, pastores não são chamados para falar aquilo que vocês querem, mas são chamados para falar aquilo que vocês precisam. Nós não trabalhamos com desejos, nós trabalhamos com necessidades. E o Senhor Deus, olhando para o seu povo, sabe que vocês necessitam de homens que falem a verdade da parte de Deus. O segundo ponto que eu quero olhar para vocês e falar com vocês é o cumprimento dessa promessa que Deus fez em Jeremias. E está em Efésios, capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Falando de escolhas, de eleição, falando de determinação de Deus, o apóstolo Paulo disse: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Observem que a promessa foi feita
E diz lá que ele daria. E agora Paulo diz que ele mesmo concedeu então homens para esse fim. O João está aqui. Foi escolhido por Deus, eleito por Deus, chamado por Deus. E ele tem a obrigação de conduzi-los na palavra de Deus. Como diz o próprio texto, com fins ao aperfeiçoamento dos santos. Ele quer o melhor para a vida de vocês. Tanto Deus quanto João. Porque se ele não quisesse o melhor, ele não seria pastor. O pastor tem que desejar, buscar, ansiar e trabalhar para que o melhor aconteça para o povo de Deus. E por fim, meus irmãos, em Hebreus 13:17, há aqui uma recomendação, uma exortação, uma orientação para a vida da igreja, que é muito importante. Hebreus 13:17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui dizem que o autor é Paulo. Alguns discordam disso. Não importa. Sabemos que Deus sabe quem é o escritor de Hebreus e o próprio escritor também sabe. Agora, o fato é que essas palavras são inspiradas. E essa orientação para a vida da igreja é indispensável. Não vejam o seu pastor como alguém que quer o mal de vocês, que é seu adversário. Pelo contrário, olhem para ele como alguém que é o seu guia, como aquele que está aqui para lhe orientar, aquele que vela por sua alma, ora por vocês, se alegra com as suas vitórias e também chora com as suas tribulações. Esse é o bom pastor, a quem o Senhor está chamando para servir. Obedeçam a ele, cuidem dele, zelem dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos cantar neste momento hino 287. Se puderem colocar de pé.
Os irmãos podem se sentar. No terceiro microfone, estamos tentando aí para ver se terminamos com esse. Mas eu tenho que ficar mais aqui porque o cabo é curto. Irmãos, eu gostaria de, antes de o nosso reverendo João Victor Barbosa, pai do Usão da Palavra, como recém-ordenado, eu gostaria de agora, eu consultei o meu conselho, nosso conselho da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, e o presbitério já determinou ao João que seja pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, a partir da sua ordenação. Então, como este culto faz parte da nossa ata do conselho, eu consultei os membros do conselho, então eu já estarei agora empossando João como pastor auxiliar da igreja. Então, agora, como presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nós estamos recebendo o reverendo João agora como pastor auxiliar da nossa igreja. E uma coisa, irmãos, a dizermos é o seguinte, que a partir da ordenação, eu dizia isto ao conselho da igreja, a igreja também, o pastor deixa de ser simplesmente um pastor local. Ele passa, inclusive, ele deixa de ser membro da igreja local e passa a ser membro do presbitério. Então ele vai sair do hall de membros da igreja e vai para o hall de membros do presbitério, junto com os demais pastores. E também, o pastor, ele pode receber incumbências no presbitério, se eleito representante ao sínodo, também no sínodo, se eleito representante ao Supremo Concílio, também no Supremo Concílio. Inclusive, o João, antes mesmo de ser ordenado pastor, ele já recebeu no presbitério uma função importante. Ele é o secretário presbiterial do trabalho da mocidade, tá? Então, tem vários secretários aqui presentes de outras pastas, né, vamos dizer assim, de outras secretarias do presbitério, mas o João é o novo secretário presbiterial do trabalho da mocidade. E agora, então, empossado, João, como pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, damos boas-vindas a você e que realmente Deus abençoe a sua vida, né, como meu auxiliar, como auxiliar da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Agora, então, o João, com a palavra, pode vir aqui. Meus queridos, eu queria, antes de passar aos devidos agradecimentos, eu queria ler um texto que descreve muito bem um momento específico. O apóstolo
Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele disse assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus nesta noite, porque eu não vejo absolutamente nada do que aconteceu aqui como uma conquista. Eu vejo como uma dádiva dos céus, com graça da parte de Deus. Porque no fim das contas, meus irmãos, como foi bem pregado, é tudo por pura graça. Nós não somos bons ou bastantes, nós não somos capazes e competentes como imaginamos, é tudo graça do Senhor. E na noite de hoje eu me alegro diante de Deus na presença de vocês, porque eu achei graça diante dele. Primeiro para a redenção, para o perdão dos meus pecados, mas depois para receber o privilégio de ser pastor da Igreja de Cristo. Com toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Mas na noite de hoje eu não posso me esquecer, eu prometo ser bem breve, tá? E aqui é que fica difícil, né? Controlar, né? Mas eu quero, antes de tudo, dizer que antes de ser pastor da Igreja de Cristo, desta igreja, o maior privilégio que eu recebi na vida, ser pastor da minha esposa, pastor dos filhos que ela me deu já ao João, a Maria, a Camila. Então o meu maior privilégio é ser pastor da minha esposa, dizer que ela é a minha primeira igreja, que eu a amo e que eu prometo antes de tudo pastorear o coração dela e os filhos que o Senhor Deus me der com ela. Então aqui fica o meu agradecimento à minha esposa, porque sem ela nada disso teria sido possível. Ela que tem me parado, obrigado comigo, me sustentado, tá? Eu tenho aqui o privilégio de ter pessoas muito queridas, minha mãe, minha tia, meu primo, minha irmã, meu irmão, minha mãe, que durante boa parte do curso ali, enquanto a igreja não tinha condições de custear meu curso integralmente, quem bancou meu ensino teológico foi minha mãe. A princípio, com muito receio do filho passar fome, né? Mas depois, quando o Senhor convenceu a mim e aos demais, eu pude contar com o apoio dela, espiritual, o apoio afetivo, o apoio financeiro. Então quero render graças a Deus pela minha mãe, pela minha tia aqui também, que investiu muito em mim, meus irmãos que me apoiaram. Quero agradecer ao reverendo Josiel, ao conselho, presbítero Júlio, presbítero Sandro especialmente, que tem obrigado comigo aqui na congregação. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer o apoio, reverendo, agradecer o convite ali em 2022. Eu sou muito grato a Deus por tê-los, pela honra e pelo privilégio de pastorear a igreja do Senhor. Agradecer ao reverendo Renan. Esse homem tem uma importância vital na minha vida, queridos. Foi ele quem a primeira vez cedeu o culto para eu pregar. Não sei se foi uma loucura, hoje eu vejo que foi certo, né, Daniel? Mas foi esse homem, irmãos, que Deus usou na minha adolescência, na minha juventude, com quem eu ouvi o Evangelho, com quem eu aprendi o Evangelho, com quem eu me senti chamado ao ministério. E esse homem me discipulou, caminhou comigo, me pastoreou. Eu sou muito grato a ele, ao Senhor, na pessoa representando a igreja, ao conselho da igreja. Muito obrigado pelo investimento, pelo cuidado. E agradeço também ao presbitério, a pessoa dos pastores, dos presbíteros aqui presentes, pela confiança, pelo zelo em todo o processo. E para mim, meus queridos, é um privilégio ombrear na causa do Senhor, ao lado de vocês. E por fim, não menos importante, aos irmãos que Deus deu o privilégio, me deu o privilégio de caminhar. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque vocês não me desprezaram minha mocidade até hoje. Porque vocês têm me amparado, porque vocês têm me amado minha família, e porque vocês têm sido uma escola no meu coração. Quero agradecer por todo o amor, por todo o serviço, por tudo que tenho aprendido com vocês, e como foi bem colocado aqui por todos os pastores. Meus irmãos, eu os amo do fundo do coração. Eu os amo, e que o Senhor Deus, se assim aprover, né, for a sua vontade, que Ele nos dê a graça de caminhar por muitos e muitos anos e fazer muito por Cristo pelo Senhor. Contem comigo, contem com a minha família, nós amamos vocês de coração. Para mim é uma alegria imensa ter todos vocês aqui presentes. Alguns eu nem conheço, mas eu me alegro por Deus nesse dia tão especial. Eu rogo a bênção do Senhor Jesus sobre essa igreja e sobre todos os demais aqui presentes também.
Vamos ficar de pé, o reverendo Jailson, presidente do nosso presbitério, estará orando nesse momento, e o reverendo João Victor estará então impetrando a bênção de nós, impetrando assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Deus único, tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra, tu és o Deus da aliança, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu és o Deus cheio de eterno amor e misericórdia. Tu és o Deus que nos escolhe com graça, com bondade. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sem a necessidade, tu resolveste, ó Pai, na tua infinita sabedoria, se valer de servos incapazes, cheios de limitações, como cada um de nós. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de trabalhar na tua seara, de servir, ó Deus, a tua igreja, como partícipes dela, ó Deus, como pessoas que tu mesmo alcançaste e incluíste, ó Deus, na tua família da fé. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, por esta graça que nos alcança. Mas nós te louvamos, ó Deus, sobretudo nesta noite, porque tu que governas a história, uniste o trabalho presbiteriano aqui no sul, mais especificamente em Santa Catarina, de certa forma com o trabalho presbiteriano nordestino. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens a tua maneira sábia de agir. Tu costuras, ó Deus, como ninguém na história. Tu pondeaste, ó Deus, o nosso presbitério com a igreja presbiteriana no bairro dos Estados, na Paraíba, com este jovem, com a sua família que deste, ó Deus, a ele a tua vida. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos, ó Deus, porque este jovem presbitério tem a graça de ordenar o seu primeiro ministro presbiteriano, João Victor, ó Deus. Que ele seja o primeiro de muitos, ó Deus, que o Senhor mesmo há de capacitar e unir a nós, para que com fidelidade preguem o Evangelho. Deus, obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pela tua história, pelo teu governo, pelas obras da tua providência, ó Deus, que nos alcança de um modo muito especial, João Victor. Te louvamos, ó Deus, pelo conselho da Igreja Presbiteriana de Arcos Oliveiras, pela vida do seu pastor, pelo conselho, pela visão, ó Deus, de exposição, pela visão missionária que o Senhor tem dado a eles. Pedimos, ó Deus, que tu continues a abençoar, ó Deus, esta igreja, a congregação aqui no Vila Nova, as demais igrejas do nosso presbitério, as demais congregações, os demais campos missionários, Deus, que o nosso presbitério possa ser também, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa glória pela ordenação do reverendo Jesus. Ó Deus, obrigado, porque tu enviaste o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Ó Deus, nós te louvamos porque, ainda que Saul não fosse o rei perfeito, nós também sabemos que Davi não era. Mas Jesus, o teu filho, é. Jesus, o teu filho, é o nosso supremo pastor. Dê graças, Senhor, de que o João possa desenvolver o seu ministério à luz do ministério de Cristo como pastor. Que o João possa, ó Deus, se sacrificar. Que o João possa, ó Deus, amar o teu povo, amar a tua igreja, servir, ó Deus, como todo o seu ser.
com toda a sua saúde, com toda a sua juventude. Ó Deus, nós te louvamos, porque Cristo é o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu Filho Jesus é o único que merece todo o louvor e toda a glória neste dia. Nós queremos juntos reconhecer as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre esta igreja local e hoje de modo especial sobre a igreja. E é no nome dele, nosso Supremo Pastor, que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.